E um idoso que caiu em uma calçada molhada em frente a um posto de gasolina vai receber indenização do estabelecimento. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da 4ª turma confirmaram decisão monocrática do ministro Luiz Felipe Salomão, que havia considerado cabível a indenização por danos morais e materiais para a vítima que fraturou as costelas após cair na calçada em frente a um posto de combustíveis. De acordo com o processo, a calçada onde o idoso escorregou estava molhada, porque a mangueira usada no pátio do posto estava aberta e escoando água. E na hora do acidente não havia sinalização indicando que o piso estava escorregadio. O ministro salientou que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, aqueles que exercem atividade lucrativa respondem pelos defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente de culpa, e que o CDC protege todos aqueles que, mesmo sem uma compra direta, sejam vítimas de acidentes que resultem da atividade comercial. A defesa entrou com agravo regimental contra a decisão, sustentando que não houve equiparação de consumo e nem requisitos da responsabilidade civil que gerariam o dever de indenização, afirmando que a culpa da queda foi exclusiva da vítima. Mas, para os ministros, os argumentos da empresa não são suficientes para afastar a condenação e que, para alteração do entendimento, seria necessário reexame de provas, o que é vedado por súmula do tribunal. E para falar mais sobre o assunto, nós conversamos agora aqui no estúdio da TV Justiça com o advogado Frederico Minervino. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Nós vimos na reportagem agora que uma pessoa caiu em frente a um posto de gasolina porque a região estava molhada, né? Agora, vamos pensar nisso em relação a um órgão público. A pessoa cai em frente ao órgão público, de quem é a responsabilidade? O que ocorre é o seguinte, o que está em questão aqui é de quem é a responsabilidade quanto às calçadas. Lendo a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, no anexo 1, ali tem a definição do que é via, do que é calçada e do que é logradouro público. E lendo essas definições, chega-se à conclusão de que a calçada faz parte da via, que por sua vez é um logradouro público. E qual é a consequência disso? A consequência é que a calçada é um bem público municipal e, como tal, a responsabilidade pela construção e manutenção da calçada é do município. Logo, deveria responder, nesse caso que a senhora perguntou, o município. Agora, essa calçada está molhada por quê? Porque choveu? Ou porque algum funcionário desse órgão que a senhora citou estava lavando a escadaria e molhou com água e sabão? Depende da situação. Então, dependendo da causa, o órgão pode também ser responsabilizado. Mas, em regra, a calçada é de responsabilidade do município e não dos órgãos. E no caso daquelas situações em que a pessoa sofre uma eventual queda em uma área residencial na calçada em frente a um imóvel, seja de condomínio ou de uma família especificamente? Pois é, eu volto a repetir que a responsabilidade sobre as calçadas é do município. Ocorre que algumas leis municipais, chamadas de Código de Postura, delegam aos donos dos lotes lindeiros, ou seja, o que é lote lindeiro? São aqueles lotes que fazem divisa com a calçada. O município permite com que os construtores construam as calçadas e mantenham as mesmas. E isso leva a construções de calçadas nem sempre dentro do padrão. Mas a responsabilidade continua sendo do município que permitiu a construção daquela calçada. O exemplo prático disso é aqui em Brasília. Lago Norte, Lago Sul, você vê as calçadas do lago, elas são diferentes. De frente a cada uma das casas, ela tem uma textura, um material, e nem sempre nivelado. Mas não deveria ser assim, porque deveria ser nivelado até para permitir a acessibilidade das pessoas. Agora vamos pensar em estradas, né? O sujeito está dirigindo, cai num buraco, a estrada ela não está bem conservada, quebra o carro. Quem que paga a conta? Depende de onde está essa estrada. Se ela é uma estrada estadual, municipal ou federal. Dependendo de quem é a responsabilidade sobre aquele trecho, esse ente responderá pela má conservação da via.
Nós temos uma situação, inclusive, aliás, várias situações semelhantes, particularmente aqui em Brasília, no Brasil todo, mas me chama muito a atenção por causa da quantidade de obras que nós temos. A própria sinalização, muitas vezes, dos retornos que são adaptados para a realização de construção de viadutos, por exemplo, muitas vezes são muito precárias. Vamos pegar o exemplo aqui de Brasília, no eixo rodoviário, que tem uma obra logo no final ali da região da chamada Asa Norte aqui da cidade. É uma legislação federal, especificamente, salvo engano, o eixo rodoviário. É uma peculiaridade aqui de Brasília, exato. Inclusive, né? Estradas federais cortam a cidade. Exatamente. E com concessionárias que exercem que fazem aquele serviço. Tem que se definir de quem seria aquele espaço e a própria sinalização para se saber quem seria o responsável eventualmente pelo acidente. Exatamente, demandar contra quem há necessidade de saber quem é responsável por aquele trecho. Como a senhora falou, Brasília tem essa peculiaridade, tem trechos que o DNR responde, outros o DR responde, então vai depender de que trecho nós estamos tratando para poder saber quem terá legitimidade para figurar no polo passivo. Agora, doutor Frederico, a gente está falando de responsabilidade, a quem cabe e tal. A pessoa levou um tombo ou quebrou o carro, ela tem que procurar quem? Vai na Defensoria Pública, isso cabe ao juizado especial? Como é que funciona? Não. O juizado especial normalmente julga causas que não dependam de perícia. Então, se essas causas demandarem perícia, o juizado especial se declarará incompetente. Há até tentativas nesse sentido, mas chega lá na frente o juiz responsável, o juízo, vai se declarar incompetente, porque ali não cabe ações que demandem perícia. Agora, o consumidor, a pessoa também precisa pegar toda a documentação para configurar esse dano, né? Claro, tem que ter uma coleta muito apurada de provas para provar a responsabilidade objetiva do Estado, que é bastante difícil. Mas, uma vez comprovada, a pessoa conseguirá indenização, só Deus sabe quando. Doutor Frederico Minervino, muito obrigada mais uma vez pela participação, pelas informações. Muito obrigado pela participação mais uma vez também.